Art aqui do Tifal Design, tô gravando mais um vídeo para você. Nesse vídeo da playlist Jornada de UX na Prática, na verdade não é Jornada de UX na Prática, é só UX na Prática. É que eu tenho um outro que é Jornada de UX. Mas nessa playlist de UX na Prática, eu vou falar sobre os 4 Cs no design. Esses 4 Cs que são importantes quando a gente está falando de responsividade, quando estamos falando de multiplataformas. Nós pensamos, ou deveríamos pensar muito, nessa questão de aplicar esses Cs que eu vou falar para você. Claro que não se resume só a digital. Percebo que dá para você aplicar, ou deveria ser aplicado em praticamente todo o projeto de design que seja multiplataforma, independente se for digital, aplicativo ou não. Talvez um gráfico que tem várias aplicações, trabalho de branding, deve pensar nesses 4 Cs que nós já veremos, porque antes de nós falarmos sobre isso, você vai curtir o vídeo, você vai se inscrever no canal, você vai compartilhar com seu amigo, você pode ser membro do canal e também ter acesso a todos os nossos conteúdos exclusivos de UX, de UI, de Figma, enfim. Segue aí o Tif, beleza? Se você quiser aprender comigo, tem os cursos também que você pode adquirir, tá na descrição, você acessa o Tif of Design que você vai encontrar. E se você tem dúvidas sobre design, digita aqui no YouTube, Tif of Design mais tema. Se eu não aparecer, manda mensagem pra mim, que se eu tiver competência eu vou gravar um conteúdo pra você. Mas provavelmente eu vou aparecer, porque eu já gravei mais de 1000 e tantos vídeos. Meu Deus, eu tô ficando até doido. Deixa eu até beber uma água que depois dessa... É complicado, viu? Haja vídeo. Caramba. Vamos falar, então, nesse vídeo, sobre os 4 Cs no design. Ah, só uma coisa também. Pra você me seguir no LinkedIn. Me segue no LinkedIn. Aqui nem tá o logo do LinkedIn, né? Mas me siga lá, porque eu tô criando bastante conteúdo. David Art, Tif of Design, você me encontra lá. Também segue no TikTok, no Instagram. E tem um blog com artigos também pra continuar aprendendo, beleza? Vamos falar sobre esses 4 Cs? É bem simples de entender, é rapidinho essa aula. Vamos lá. Consistência, contexto, complementariedade e continuidade. Então, consistência, garantiam uma consistência visual, uma consistência de interação, uma consistência de uso, uma consistência de apresentação das informações, manter uma linha homogênea no seu projeto, beleza? Depois nós temos contexto, que é adaptar a experiência de acordo com o ambiente que o usuário está utilizando. Então, considerando N fatores, até aqui eu coloquei estado de espírito, na verdade foi a correção automática que me prejudicou. Mas seria considerando também o momento que o usuário está acessando aquilo. Por exemplo, né? A gente que produz conteúdo com marcas, como influencer, às vezes as marcas ficam muito presas à conversão. Fala assim, ah, tem que converter, tem que vender. Mas o anúncio, ou aquele Reels que a gente criou, não necessariamente vai pegar uma pessoa que está pensando em comprar. Ela não está no momento decisório de comprar. Ela vai comprar talvez num outro momento. Então a gente tem que entender o contexto também. Complementariedade. Fazer com que cada plataforma adicione, na verdade, valor de forma integrada, oferecendo funcionalidades específicas de acordo com aquele uso. A gente vai falar sobre isso. E continuidade, permitir que os usuários transitem de forma fluida entre diferentes plataformas sem interrupções na experiência, beleza? Como que funciona isso aí? Então vamos entender. Primeiro, consistência. É algo super importante no design, você deve saber. Manter uma boa consistência, seja você que está trabalhando com gráfico, no brand, na marca, na identidade visual, seja no digital, seja, sei lá, no motion, é importante ter uma consistência de interação, de uso, de visual. E um exemplo disso é o Spotify. O Spotify mantém a consistência independente da plataforma que você acessar. Acessa aí pelo tablet pra você ver. Você vai conseguir acessar da mesma maneira que você utiliza pelo celular. Acessa pelo desktop, que nem esse print aqui. Você também vai conseguir acessar da mesma maneira. Os botões são os mesmos. As thumbs dos artistas das músicas são as mesmas. A forma de pesquisar, de encontrar a música, a forma de dar play, a forma que a música apresenta para você a letra, é da mesma maneira. Ou não necessariamente da mesma maneira, claro, porque as plataformas mudam, mas mantendo
a mesma identidade, mantendo o mesmo padrão visual. E isso faz total diferença, porque você assimila, você entende, você consegue utilizar independente da plataforma. Aqui a gente tem alguns exemplos, né, dos prints aí do Spotify, você percebe que existe uma consistência visual, uma consistência de interação. Fatores importantes para que a gente tenha no nosso design. Beleza? Tranquilo, não tem muito o que falar, você deve ter entendido sobre. Existem outros produtos que mantêm essa consistência, não é? Deixa aqui nos comentários qual outros produtos você lembra que mantém a consistência. Depois, a gente tem um contexto. Então, é entender que a gente tem que adaptar a experiência levando em consideração o contexto, o ambiente que o usuário está acessando ali e outros fatores. Sei lá, por exemplo, aonde que ele pode estar utilizando. Imagina você criar um aplicativo, por exemplo, onde infelizmente não tem um sinal tão bom de internet. Eu sei que hoje em dia é menos, mas ainda existe. O Brasil é tão grande. E aí você cria um aplicativo pesadérrimo. Então complica, né? Você tem que entender o contexto de uso. A Apple entende muito bem esse contexto. Tanto que você viu o exemplo ali no iPhone, e aí depois você vai pro Apple Car, depois você vai para TV, vai para Apple TV, e eles mantêm justamente uma consistência, levando em consideração o contexto de uso. Então eles sabem que no celular vai ser utilizado de uma maneira, e que no carro vai ser de outra, e que na TV outra ainda. Mas você consegue adaptar a usabilidade, você consegue manter a identidade e fazer com que o produto ou os produtos, né, no caso aqui, sejam identificados como produtos da Apple, como produtos que a pessoa já tem facilidade de utilizar, que ela não vai ter que reaprender a andar toda hora de bicicleta para poder utilizar um novo produto da Apple. Não, ela já sabe como utilizar, ela sabe o contexto, ela, na verdade, ela tem essa experiência com os produtos da Apple, então ela só vai adaptar ali de acordo com o contexto uma questão ou outra, mas mantém a consistência adaptando ao contexto. Depois a gente tem a complementariedade, fazer com que cada plataforma adicione, ou melhor, adicione não, adicione valor de forma integrada, oferecendo funcionalidades específicas. Veja que tudo se conecta. Então a gente falou de consistência, a gente falou de contexto e vem a complementariedade. Por exemplo, ainda utilizando o case da Apple, os smartwatches, quase que não sai a palavra aqui. Mas é uma forma de adicionar valor, de adicionar mais recursos que só podem ser adicionados através desse dispositivo, né? Que ele complementa a experiência. Então eu tenho meu celular, eu consigo ver os meus batimentos aqui, eu consigo deixar meu celular, por exemplo, eu vou para academia, eu consigo deixar meu celular guardado no armário porque eu tô com o meu relógio. E aqui eu posso ver minha mensagem do WhatsApp, eu posso colocar um Bluetooth aqui para ver como tá a música, eu posso ver o batimento cardíaco, então eu consigo. O Bluetooth eu acho que não, né? Agora eu acho que eu viajei. É porque eu não tenho smartwatch. Eu vou ter, porque é fogo, né? Você entra no ecossistema da Apple, aí depois, meu Deus, já era, né? Mas o fato é que ele adiciona recursos, ele complementa a experiência. Então você tem uma experiência mais completa quando você tem um celular e você tem, por exemplo, o relógio da Apple. A gente fala muito da Apple, mas a gente pode adicionar outras possibilidades, né? Outros recursos, outros itens de outras empresas. Um exemplo disso é a própria Alexa, né? E a Alexa, ela complementa não só a experiência da Amazon, ela pode ajudar nisso, mas ela interage com aplicativos que não fazem parte do ecossistema da Amazon. Então, por exemplo, no caso da Apple, são coisas ali dentro da Apple, né? Agora, a Alexa, ela interage com a luz, com, sei lá, fechadura, com o Spotify aí da sua casa. Então, ela traz complementos, ela traz novas possibilidades de uso,
Ela traz novas possibilidades de experiência, adicionando, complementando esses outros serviços, esses outros itens que você pode controlar por ela. Quando a gente fala de complementariedade, não necessariamente precisa ser só dentro do próprio ecossistema, né? A gente está falando de internet das coisas, então, nossa, dá para falar de um monte de coisa que se complementa. E por fim, para fechar esses 4 Cs, você viu que é tranquilo, né? Rapidinho. É continuidade. Permitir que o usuário transite de forma fluida entre diferentes plataformas sem interrupções na experiência. A gente já viu isso no Spotify. A gente já viu um pouco disso nos produtos da Apple. Todavia, um exemplo clássico é justamente essas plataformas de streaming. Então, Netflix, Prime, Disney, o HBO. Eu acho que eu tenho, sabe que eu tenho? Eu acho que eu tenho um negócio do Mercado Livre lá, viu? Eu tenho que ver, eu pago um negócio do Mercado Livre, eu não lembro. Mas todas elas têm umas coisas em comum. Por exemplo, você acessa uma série na Netflix, você começa a assistir lá, na TV. Aí você pausou no minuto 23 do episódio 5 do Narcos. Por quê? Porque você estava com sono ou porque simplesmente sua mulher mandou você dormir. Falou, vai dormir, ficar assistindo série aí, toma vergonha, tem que acordar cedo da manhã. Aí você pausou. Amanhã você vai acessar no celular lá na sua empresa, porque está na hora do almoço tal, depois da xepa você pega e, pega o seu celular para continuar vendo a série. Vai estar lá descrito pausado, no minuto tal, no capítulo tal, onde você parou na noite anterior. Então, permitir que o usuário transite de forma fluida entre as plataformas, permitir que ele tenha, ou melhor, que ele não tenha essas interrupções na experiência, permitir que ele possa pausar, depois voltar, permitir que ele tenha também uma liberdade de acesso, influencia e faz parte da continuidade. Portanto, quando você cria um produto, você pode utilizar esses 4 Cs, ou melhor, você deve se preocupar com esses 4 Cs. Consistência, complementariedade, contexto e continuidade. Como eu falei, se aplica muito a produtos digitais, né? Porque são os exemplos mais clássicos que nós temos. Mas se abrirmos a mente e pararmos para pensar em design de uma maneira mais ampla, esses 4 Cs podem ser aplicados não só no digital, mas em outros produtos. Por que não? Alguma relação de produto físico e digital, serviço físico com digital. A gente tem até a questão da Apple Car ali, né? Que o serviço é digital, né? Mas a gente está dentro de um produto também físico ali, que seria o carro. Por que não pensar esses 4 Cs num brand, por exemplo, quando você está trabalhando numa identidade visual, você tem que ter e tem que entender o contexto, você tem que entender que tem que ter uma consistência visual, um padrão visual, que você pode dar continuidade nas coisas assim, que possível, né? Não necessariamente sempre vai conseguir no caso como no caso do gráfico, mas talvez em algumas possibilidades. Enfim, pense, aplique esses 4 Cs, é bem tranquilinho de entender e você pode começar a estudar para utilizar aí nos seus designs, beleza? Obrigado por ter escutado até agora, por ter assistido essa aula. Se você quer saber mais sobre o X, tem uma playlist aqui. Tem várias playlists, na verdade, né? E essa daqui, onde está essa aula, é playlist de UX na prática. Então aqui nós temos heurísticas de Nielsen, nós temos card sourcing, tem matriz SD e tem mais coisas por vir. Eu quero colocar aqui, por exemplo, psicologia aplicada a UX, outras abordagens de UX, metodologias, design thinking eu não sei se tem aqui, mas se não tiver eu vou colocar também. Enfim, tem conteúdo aqui para você assistir, para continuar assistindo aqui no Chief of Design, e também tem os conteúdos pagos, que são os meus cursos, que se você quiser aprender comigo, também estão disponíveis para você, beleza? Se você gostou desse conteúdo, deixa um comentário aqui, deixa com a hashtag UX Design, deixa a sua contribuição também, alguma coisa que eu esqueci, alguma coisa que pode adicionar valor a esse vídeo. Curta, se inscreva no canal, ative as notificações, você pode ser membro do canal bem baratinho, me segue no Instagram, segue no TikTok, me segue no LinkedIn David Art Chief of Design, tem um blog
digitaldesign.com.br com muito conteúdo pra você. Eu vou indo nessa, estuda aí galuxo, estuda aí galuxa, sempre um forte abraço, até mais, valeu, fui!